o que que você acha que deve fazer para fazer seu paciente pagar mais? Você acha que o seu paciente pagaria mais pelo mesmo procedimento e não sabe como fazer? Vê esse vídeo até o final, que a gente vai mostrar como conseguir isso e ainda assim deixar o teu paciente super feliz. Quando a gente observa esses dentistas que têm essa dificuldade de cobrar um pouco mais, a gente se pergunta se ele entende realmente do que ele está fazendo dentro do negócio dele. Porque precificação não é uma coisa que você joga, né? Não é uma coisa que você simplesmente, o meu vizinho faz isso. Meu vizinho faz isso, cobra isso. Não é assim. Não é porque você tem uma concorrência que você vai usar o preço da concorrência. Ponto. Isso é uma coisa importante. E aí, quando surge essa dúvida das pessoas que perguntam para a gente e se queixam porque o paciente não topa pagar mais caro, a gente começa a ponderar. Bom, se esse cara está reclamando disso, das duas, uma. Ou ele não tem consciência do que ele está falando, da precificação dele, ele não levantou os custos dele, ele não fez o beabá da precificação. Não conhece o paciente dele. Ou ele não conhece o paciente dele. Ele pode sim, o paciente pode sim estar dizendo que não quer pagar aquele preço, mas ele pode ser que o paciente realmente não possa pagar. E aí não adianta você reclamar. Não adianta você reclamar. Se o paciente não pode pagar, não tem como ele pagar de fato. Né? Bom, mas a gente observa que esse dentista não tem estruturação no negócio para ter uma estrutura de venda, né? E eles acabam apostando na sua própria qualidade e no networking que ele tem. Então ele não faz aquele investimento no negócio para estruturar, para deixar uma equipe de venda ou a sua secretária que tenha uma habilidade de venda, ou você mesmo, como dono do negócio, também ter uma habilidade de venda, você acaba não entregando isso para o paciente. Aposta só nisso aí. Né? E quando você aposta só nisso, esquece outros pontos que são importantes, que geralmente, quando a gente pensa em venda, são importantes realmente para o negócio, a sustentabilidade financeira do teu negócio é comprometida. Definitivamente. Você com certeza não vai ter uma receita que seria ideal para o seu negócio, ainda que seja uma receita que seja aceitável, mas pode ser que não seja suficiente para pagar as suas despesas. Os seus custos vão aumentar. Por que os seus custos aumentam quando você não tem uma estruturação de venda interessante? Porque se você vende menos, você ganha menos. Você usou o espaço numa consulta que talvez não leve a mais dinheiro, que poderia ser utilizada numa consulta que te levaria a um tratamento mais caro, um tratamento que ia deixar mais renda no teu caixa. Então você sim perde dinheiro, você aumenta os seus custos, você está usando o espaço do tempo para atender aquele paciente que não vai te render nenhum tipo de benefício lá na frente, um tratamento um pouco mais, que vai te retornar um pouco mais, né? Além disso, você vai diminuir a chance do seu negócio, de crescimento do seu negócio, porque no final das contas você tem receita baixa, tem custo maior e o seu negócio não consegue alavancar de maneira natural. Né? E aí você, às vezes, quando não consegue vender, né, do seu paciente, você acha que é porque quando você não tem segurança naquilo que você está vendendo, você acha que o problema está na questão do seu preço, que é o seu preço que tá alto, né? E aí que quando você vê que esses pacientes não estão fechando, aí que vem o negócio de você querer baixar o preço. Né? Então, é muito importante que você tenha consciência do serviço que você está entregando. Se realmente o valor que você está cobrando, ele vale. Né? E eu acho que, além disso, que é um big de um problema, né, o cara não ter essa clareza, além disso, eu acho que a venda, né, o processo de venda, ele ficou um pouco estigmatizado como uma ação de enganar os outros para obter lucro. Né? Eu não sei, de verdade, não sei porquê, eu acho muito estranho isso na área da saúde. Eu atribuo até o fato da gente estar lidando com a área da saúde, que é uma coisa assistencialista e tudo mais, e que às vezes o paciente chega com uma necessidade e a pessoa fica com vergonha mesmo de cobrar um preço mais alto,
E acho que muito além da vergonha, alguém ensinou isso para ele na faculdade, que era feio cobrar, e até antiético. Eu escutei isso de um professor meu quando eu fazia graduação, mas de verdade hoje, acho que venda é uma coisa que é muito ganha-ganha. Isso já mudou há muito tempo. Até acho estranho isso ser na odontologia desse jeito. Então, a gente não tem que ter vergonha, não é antiético vender. Antiético é você vender e não entregar aquilo que você prometeu. Não adianta você prometer mundos e fundos para o paciente e no final das contas ele não vai conseguir, tu não vai conseguir entregar aquilo ali. Isso sim é antiético. E eu já passei por isso e eu não acreditava na verdade, assim, eu não acreditava no meu potencial, não acreditava naquilo que eu entregava. E isso sempre me puxava para trás. E isso, quando a gente tem esse sentimento, a gente acaba passando isso para o paciente, que é a insegurança, né? Então, eu precisei trabalhar muito, muito isso em mim. E às vezes a gente espera que as outras pessoas falem para a gente: não, você é muito bom, você merece isso, mas antes que as pessoas falem isso para você, você precisa acreditar naquilo que você está fazendo e que realmente o que você está fazendo, você está entregando resultado e vale aquilo que você está cobrando e não puxar isso para trás, entendeu? Você precisa acreditar que aquele valor é o justo que você está cobrando e que você não pode baixar. Entende? Então, muitas das vezes é a insegurança que leva a pessoa, às vezes, desistir, não acreditar que aquele tratamento que está cobrando X valor vale aquilo. Né? E ainda tem uma situação. Assim como o paciente percebe a insegurança, quando você é muito seguro na sua venda, ele não percebe que você está querendo enganar ele. É isso mesmo. Se você realmente tem resultado, se você entrega aquilo que você promete, a hora da venda é exatamente o momento que o paciente não percebe que você está utilizando gatilhos mentais, que você está utilizando de estudos de objeção desse paciente anteriormente. Que você fez um script de venda, você treinou aquilo antes de falar com ele, entendeu? Você estudou antes de falar tudo aquilo para ele. Então, e você tem que ser bem natural. Exatamente. E quando você é natural, o paciente não percebe isso. E é claro, muitos pacientes, a gente vai listar alguns tipos de pacientes para tornar até a coisa um pouco mais prática, né, mais didática para vocês, e o paciente vai negociar, isso é fato. Né? Tem aqueles pacientes que são, não, faz direto, eu estou aqui a fim de fazer, vamos fazer. Mas ele vai negociar, você vai negociar com ele vai negociar com você. Né? Se ele precisa, se ele deseja fazer aquilo, ele vai fazer com alguém, independente de fazer com você ou fazer com o vizinho do lado ou com outro dentista de um outro bairro. Entendeu? Então é importante negociar, é importante vender com o paciente. Novamente, venda é ganha-ganha. Você está produzindo uma coisa, um bem para ele, e esse bem precisa valer a pena para que ele possa pagar para você o que você vale. E aí acho que tem essa relação de valor, né? A gente vai falar também de valor, muito de valor aqui nessa live. Né? O paciente precisa perceber que você tem valor. E aí tem que ter segurança e você precisa entregar aquilo que você propõe com a qualidade que talvez o paciente esteja esperando. Né? Então é necessário que você compreenda que a venda ela faz parte do processo. Né? E você vai ter que fazer bem ou mal, né? E isso não tem jeito, ou você vai deixar de ter o seu negócio um dia. Então, vamos acabar com essa ideia antiga de que venda é uma coisa ruim, é vergonhoso, faz o paciente se sentir enganado. Já acabou, o paciente não pensa mais isso. Se ele te procurou, ele de alguma forma confia em você. Não fique com medo de receber um não, porque se você fizer a coisa na sequência certa, você pode até receber um não. Você vai receber um não com orgulho de que você ofereceu para ele uma coisa que era de extremo valor e ele não escolheu isso. Né? A gente não pode sair atirando para todos os lados e baixando o nosso preço só porque com medo do paciente não fechar negócio com você. Né? E se ele não fechou o negócio com você, tá tudo bem.
Agora, você precisa alinhar aí a questão para onde que você está direcionando a questão do seu marketing, entendeu? Se você está direcionando para as pessoas certas, tá? Para as pessoas que realmente que você quer atingir, as pessoas realmente que vão pagar pelo seu trabalho, pelo que você cobra, né? Então, aí que está o X da questão. Exatamente. Mas para a gente poder responder a pergunta, né, que a gente anota aqui em todos os lugares, o que você deve fazer para o paciente pagar mais, eu acho que a gente poderia desenhar o porquê que os pacientes não querem pagar, né, para ficar mais didático, para ficar mais fácil o desenho disso, né? Porque aqueles que querem pagar, a gente não tem, né, o que discutir, tá? Dinheiro está ganho. Mas os que não querem pagar. Então, a nossa missão aqui para ganhar mais é fazer o paciente que não quer pagar mais, ou aquele que até quer pagar, mas não tem condições, criarem situações para poder desembolsar 10, 15, 20% a mais. Né? Isso é factível, isso é possível. Hoje, se você cobra uma consulta 100, posso te dar 100% de certeza que pode cobrar 150, e se você fizer o papel certinho, o paciente vai pagar, querendo pagar 150. Né? A proposta é agregar valor de alguma forma, para esse paciente entender que se pagar R$50 a mais vale a pena. Né? Então, vamos dividir esses pacientes em 2 grupos bem didáticos. Os pacientes que querem fazer procedimento, aquele paciente que chegou já no teu consultório dizendo que quer fazer lente de contato. Ah, doutor, eu queria fazer lente de contato. Né? Ou, doutor, eu estou com uma dor de dente aqui. E aqueles pacientes que não querem fazer o procedimento. Né? Porque tenta entender uma coisa. Quando a gente dividiu assim, a gente dividiu pensando no seguinte. Tem a situação do paciente que precisa fazer o procedimento, ele vai lá para resolver, e você pode oportunizar outros procedimentos. Né? Pode vender outros procedimentos para ele. E você pode vender aquele mesmo procedimento que o paciente quer, que ele já foi determinado para vender, por um preço um pouco a mais do que normalmente você cobra. Né? Eu não estou dizendo aqui para você variar de paciente para paciente. Estou dizendo que se você cobra hoje 100, você pode cobrar 150, por exemplo, aumentar 30% o valor do teu procedimento. Tá? Então, dividindo ele desses dois tópicos, a gente vai falar agora do primeiro tipo de paciente, que é o paciente que quer fazer o procedimento. Você quer falar alguma coisa? Quer começar falando? Sim. Aí aquele paciente que não pode pagar? Justamente. Tem um paciente que vai lá no consultório, ele vai com a intenção de que ele quer fazer um procedimento lá, tá? Independente do qual for. Mas chega lá na hora que você vai passar o plano de tratamento ou o valor do procedimento, enfim, ele não pode pagar, né? Mas ele não pode pagar porque realmente o valor que você cobra vai muito além do orçamento dele. A gente não vai dizer que é impossível, vai ser impossível ele pagar, né? Não, mas vai ser muito difícil, entendeu? Ele vai ter tipo que deixar de fazer o supermercado da casa dele para fazer o procedimento com você, um exemplo. E geralmente isso acontece com dentistas que não cobram consulta. Vem um pouquinho mais para cá, assim, ó. Um pouquinho mais junto, porque você está muito longe. Eu tô sumindo. Exatamente. Então, esse paciente é aquele paciente que não teve barreira nenhuma para entrar no teu consultório. Ele não foi selecionado, entendeu? Quando não se cobra consulta, a gente não consegue fazer um crivo, sabe? E assim, pensem com a gente. Quando a gente cobra consulta, a gente criva o paciente. Se ele paga a consulta, a chance é muito maior dele fazer o procedimento, pagar pelo procedimento, do que o paciente que não paga, tá? Você também não pode empurrar procedimento. O que acontece? Às vezes o paciente faz a consulta, né? E às vezes na consulta o dentista já enfia uma profilaxia e quando o paciente sai, a secretária, olha, o senhor não vai pagar a consulta, o senhor não paga, mas a profilaxia que o dentista fez, o senhor vai ter que pagar. Ou seja, você não conversou com o paciente, você não disse para o paciente que você ia fazer uma profilaxia, e aí quando chega no final você faz, porque o paciente não entende o que você está fazendo. O paciente é leigo, ele não sabe.
o que você está fazendo. Então, às vezes, você acaba empurrando uma coisa para que compense a sua consulta. Isso aí, gente, não deve acontecer. Tá? Assim, muito além disso, muito além disso. O que a gente pode fazer para esse paciente pagar mais? Particularmente, não tem o que fazer. Você não vai conseguir fazer. A gente estava até discutindo hoje, quando a gente estava montando a live, né? Poxa, a gente podia lançar a ideia de você lançar um produto mais simples, um serviço mais simples para ele pagar. Mas a gente está discutindo aqui como pagar mais, né? Como fazer o que a gente chama de upselling também, né? Cobrar um pouco mais e fazer um upselling. A gente está falando disso. Então, esse tipo de paciente, na verdade, ele foi mal selecionado. Ele não deveria ter chegado no seu consultório. Né? E quando a não ser que você esteja trabalhando com uma clínica popular e você vai sair lá de cobrar um procedimento de 20 para 25 reais, mas que está dentro do escopo dele. Né? E para quem acompanha a gente nos nossos vídeos anteriores, que a gente sempre fala de persona, na construção do seu negócio, tem que ter você tem que escolher o seu público-alvo, é aí que está aí o ponto, entende? Que quando você chega um paciente e você cobra dele um tratamento com um certo valor e ele fala que ele não tem dinheiro para pagar, é sinal de que a sua chamada lá, na hora que você, de alguma forma, atraiu esse paciente, ele veio de forma errada, entendeu? Você não atraiu a pessoa certa. É isso mesmo. E aí, por isso que a gente bate tanto em público-alvo, em persona, que é por conta disso. Você faz uma publicação, um direcionamento das suas postagens ou do seu marketing de alguma forma, seja através de panfleto ou de rádio, não sei, a sua forma do seu marketing. E aí, quando a pessoa vem até você, quando ela não diz que não pode pagar, é um sinal de que você atraiu a pessoa errada para o seu negócio. E não tem jeito. Esse cara, dificilmente você vai conseguir converter. Porque, na verdade, o erro não está no paciente ter chegado no teu consultório. O erro está em você não ter criado um processo de venda que fosse suficientemente inteligente para fazer o paciente certo chegar. Aquele paciente que você, de fato, quer atender. E não aquele que vai lá ocupar um espaço na sua agenda sem pagar. E no final do processo todo, ele só ocupou espaço na sua agenda. Ele não deixou um dinheiro que valesse a pena ao final do processo todo. Tá? Esse cara, definitivamente, ele não vai te trazer um retorno. Você pode, se você tiver, por exemplo, uma outra clínica, uma linha mais popular, você pode direcionar ele para essa linha popular, né? Se o seu negócio não for de um cunho mais popular, atual. Mas, ainda assim, você não vai fazer ele pagar mais. Né? Então, a gente está falando aqui de dar um salto, ou aumentar novamente, ou aumentar o preço do seu procedimento atual, ou definitivamente conseguir fazer um upselling para ele. Né? E desses que querem fazer o procedimento, também tem o cara que não tem dinheiro agora. Ele chega lá, você oferece, você cobra a consulta dele, você conseguiu fazer uma boa seleção, esse paciente chegou lá, pagou R$150 na sua consulta, mas quando você apresentou o plano de tratamento para ele, de R$20 mil, ele não tem R$20 mil na conta, ele não tem R$20 mil no limite do cartão, e ele não vai poder fazer o procedimento porque ele não tem esse dinheiro disponível na hora. Como é que eu posso fazer para esse cara pagar mais, ficar feliz, mesmo que ele não tenha dinheiro agora, Ju? Você pode dar uma opção de parcelamento desse tratamento, né? Ele pode dar uma entrada, parcelar o restante. Isso é muito importante, você ter opções de tratamento para esse paciente. Quando se trabalha com procedimentos de valores mais altos, assim, que requer que o paciente pague ou num cartão ou em cheque, enfim, precisa dar a opção de parcelamento para ele, porque senão dificulta, sabe? Existem os pacientes que vão pagar à vista, né? Mas muitas das vezes o paciente ele quer parcelar aquele valor, mesmo porque o resultado dele não vai ser imediato, né? Dependendo de um tratamento de reabilitação, às vezes demora meses para ficar pronto, né? Para ele ter o resultado. Então, às vezes ele não quer,
pegar aquele dinheiro da poupança, sei lá, porque ele tem aquele dinheiro todo mês, se você der a parcela, não, a parcela entra, beleza, no bolso dele, mas aquele bruto já fica pesado e ele não quer tirar da poupança dele para pagar de uma vez só. Então, isso aí é uma objeção muito grande de paciente, de falar que não tem dinheiro, mas não é porque ele não tem dinheiro, é porque ele não tem dinheiro naquela hora ou então aquele montante de valor. Mas se você der a opção de parcelamento para ele, ele vai ter sim. Se ele realmente quer fazer, ele vai sim fazer o tratamento com você. E aí a gente tem uma arma muito interessante que é o gatilho mental da urgência, para esses casos, né? E quando a gente fala de ganhar mais, a gente está falando também de conseguir fechar um tratamento de um paciente que quer muito fazer, ele topa pagar até mais caro, mas ele não tem condições de fazer porque ele não está com dinheiro naquela hora. Sim. Você não vai deixar esse paciente ir embora. Não, você não pode deixar esse paciente ir embora. Então você precisa entregar alternativas para ele possa pagar. Mas também você precisa gerar uma certa urgência nesse cara. Vou dar um exemplo aqui para você. O paciente vai lá, 20 mil reais de tratamento. Poxa, doutor, eu só tenho 15 mil disponível. Cara, eu não consigo fazer 15 mil para ti, mas eu posso fazer 18 mil se você fechar até o final da manhã de amanhã, para eu poder aprovisionar o seu tratamento, porque amanhã ou depois eu vou ter que comprar um implante ou coisa parecida. Então, você estabelecer um deadline, seja inteligente, que tenha um motivo real para que ele possa pagar um tratamento que, em teoria, ele não ia fechar com você, porque faltou uma oportunidade de parcelar ou coisa parecida, né? Então, se você colocar um deadline, pode ser que ele queira fazer pela urgência do procedimento, né? Olha, cara, eu tenho aqui, eu tô com um big desconto no laboratório de prótese, vamos aproveitar, né? Olha, eu tô com um big desconto na compra de alguns implantes, eu quero aproveitar, porque senão lá na frente eu vou ter que te cobrar um pouquinho mais caro, não tem jeito, né? Então, é a hora que você consegue vender mais para o paciente, é a hora que você consegue entregar mais para o paciente, né? Utilizando o gatilho mental da urgência vai te ajudar. E tem muitos outros gatilhos mentais que você pode utilizar, que a gente vai falar e já falou algumas vezes aqui, e vai falar também em outros vídeos, né? E ressaltando aqui que é por isso que é importante você não dar o plano de tratamento para o paciente na primeira consulta. A primeira consulta, você vai fazer com ele o que é uma conversa, né? Você vai ouvir a história desse paciente, você vai captar as necessidades desse paciente, o porquê que ele está buscando esse tratamento. Sabe por quê? Porque quando ele retornar com você, na hora que você for dar o planejamento de tratamento, você já vai ter tudo em mente. Tá, se esse paciente falar que ele não tem dinheiro naquele momento, eu sei que ele tem dinheiro, mas ele pode falar isso. O que que eu vou falar para ele? Aí você vai dar a opção de tratamento ou de pagamento, né? E se esse paciente, sei lá, der uma outra desculpa que ele vai esperar mais um tempo para conseguir o dinheiro, para juntar o dinheiro, você cria logo a urgência nele, né? Você pode, tipo, dar um desconto entre aspas, dando uma urgência para que ele pague naquele dia. Naquele dia você vai conseguir, né, fazer o tratamento dele. Você pode também falar dos benefícios daquele tratamento para ele, tá? A questão do benefício, se de repente no dia da primeira consulta ele falar que ele se sente infeliz com o sorriso dele, que ele não consegue sorrir porque ele tem uma namorada e toda vez a namorada ele ri, põe a mão na boca, enfim, você trabalha com público. Trabalha com público e ele tem muita vergonha. E na hora que você for jogar a questão do benefício desse tratamento para ele, você vai jogar tudo que ele falou que ele tem vergonha, e aí você vai juntar uma história, fazer para que esse paciente feche, entendeu? Eu gosto muito da sacada, o pessoal do coaching vai saber do que eu estou falando, que é o Shazam. É você posicionar o paciente em duas condições. Na condição dele fazer, depois que ele fizer o tratamento, e se ele não fizer o tratamento, o que vai acontecer com a vida dele? Né? E aí, dependendo do grau de
de austeridade, dependendo do grau de conversa que você tem com o paciente, às vezes é até legal pedir para o paciente, olha, feche seu olho agora, imagine, só para eu poder entender qual é o seu sentimento em relação a essa situação, fecha o olho agora, imagina você com todos os benefícios que você vai ter depois que você fizer esse tratamento, depois que você botar lente de contato, depois que eu conseguir fazer uma restauração para evitar, ou fazer um canal para evitar a tua dor de dente. Fecha o olho e me diz 3 coisas que você está fazendo agora, nesse momento, quando você fez o tratamento. Né? E leva ele depois para um momento de, se você não fizer, o que vai continuar acontecendo na sua vida? Me diz 3 coisas. Aí você toca na dor dele. Emocionalmente, o paciente... Ele pode até não chorar e tudo mais. Alguns fazem, porque a gente já fez isso, né, em técnica no consultório, e a gente já fez o paciente chorar, mas a maioria não vai chorar, mas eles vão ficar sensibilizados. Né? Então, essa é uma técnica que te ajuda o paciente a entender o grau de importância na vida dele. E aí eu já puxo uma coisa que a gente vai falar para os outros pacientes aqui, que para esse paciente também é interessante, esse paciente que não pode realizar porque ele não tem o dinheiro suficiente naquele momento, é você vender a odontologia como uma solução para resolver o problema da vida dele também. Né? Não só o consultório, não só o procedimento, porque você aumenta o grau de consciência desse paciente, de prazer e do quanto que a odontologia, de maneira geral, pode resolver a vida dele. Eu acho que a gente perdeu isso um pouco. Né? À medida que a gente começou a se vender da maneira errada, ou seja, vender o procedimento por um preço barato só para poder fazer o paciente estar dentro do consultório, a gente perdeu esse elan da odontologia transformando a vida das pessoas. E agora com a estética a gente tem voltado aos poucos. Né? Não sei se quem está aqui na live de hoje acompanhou a gente. Vocês lembram do propósito? Da live do propósito? Ou seja, está tudo conectado com o propósito, né? Então, como a gente falou, o dinheiro é uma consequência do procedimento, de tudo que você está fazendo, tá? Mas você precisa necessariamente ser remunerado por isso. Justamente. Né? E lógico, claro e evidente, o seu propósito tem que estar acima de tudo, mas um propósito que é capitalizado, ele é um propósito que vai te dar muito mais vontade de viver. Né? Poxa, é o que eu amo e é o que eu ganho e ganho bem. Né? Então a venda, ela parte desse processo do propósito. Porque você quer vender aquilo que você quer que as pessoas tenham em contribuição. Justamente. Então faz todo sentido. Né? Bom, dá para falar um monte de outras coisas para esse cara, mas se a gente fosse ficar falando aqui, a gente já está com quantos minutos de live? Deixa eu olhar aqui. Para a gente não ser cortado. Para a gente não ser cortado pelo Facebook, né? A gente está com 31 minutos já de live. Pelo amor de Deus, a nossa proposta era falar 30. Vamos correr. Bom, então a gente tem um paciente também que pode fazer o procedimento, tem grana, mas acha caro. Não, o famoso pão duro. Aí, o que a gente pode falar para ele? Se a gente diz para ele que varia o pagamento, que a gente pode variar a opção de pagamento, pode ser que ele olhe e não, 10 mil eu não pago, mas eu pago R$1.000 por mês. Pode ser que a objeção dele seja o preço. Né? E de fato porque acha caro. Né? E aí você, não deu certo do pagamento, esfrega o benefício do tratamento na cara dele, fala quais seriam os benefícios, né? Vende a odontologia para ele, que a odontologia é a solução do problema dele. Se nada disso funcionar... Tem que tentar descobrir o que ele acha importante, porque nesse momento ele acha caro, mas ele pode não achar caro comprar uma BMW, que é 4, 5 milhões de vezes mais caro do que um tratamento odontológico. Aí você pode chegar numa questão assim, poxa, eu dei opção de tratamento ou de pagamento para ele, não aceitou, achou caro. E eu falei da questão do benefício que esse tratamento vai fazer para ele também, não topou. Falei da questão que a odontologia é a solução para o problema dele, ele ainda ficou assim, achando caro. Aí o negócio é mais profundo. Nesse ponto, você vai precisar observar
o seu negócio, a estruturação do seu negócio. Se o local onde você está atendendo tá legal, entendeu? Para o valor que você está cobrando. Para ele ter uma percepção de que, tipo, é caro, mas vale a pena. Justamente. Né? Se o seu ambiente de trabalho, se o relacionamento, seu comportamento, né? Como que você vai se portar, né? Se posicionar, a questão do seu ambiente, da sua secretária, como foi que ela recebeu esse paciente, tá? Então, é um conjunto. A venda, ela começa na rede social, quando você fez aquela divulgação, ou quando um paciente indicou outro, né? A venda começa aí. E se ele chega lá e não enxerga nessa jornada dele até sentar na cadeira com você, o valor, realmente. Se ele não percebe valor, ele vai achar caro. Entendeu? O fato dele achar caro significa que ele não enxergou o valor na cadeia completa. Mas se ele percebe, aí é outro papo, né? Então não é só porque o paciente é pão duro, não é só porque o paciente é mão de vaca. É porque talvez ele não enxergue. Porque até aquele mais mão de vaca, ele tem uma coisa ou duas que ele não tem pena de gastar o dinheiro dele. Isso é fato, né? Então a gente está falando do cara que pode pagar e acha caro. Porque o cara que não pode pagar não tem o que fazer, né? Mas mesmo o pão duro, ele sempre tem uma coisa. Aí, por isso que eu falo, é importante que a gente veja e entenda o motivo dele achar caro, né? E às vezes, como a Júlia falou, não tem jeito, é uma coisa estrutural do teu negócio. Mas a gente vai falar agora do paciente que não quer realizar o procedimento ou o tratamento, né? E a gente, novamente, dividiu entre o cara que não enxerga valor e ele não quer, e simplesmente porque ele não enxerga valor naquilo. E no paciente que entende, ele não quer fazer porque ele entende que não é uma prioridade para ele fazer aquilo naquele momento. Quer falar do que não enxerga valor? Vamos lá, sabe aquele paciente que vai com você porque está sentindo uma dor? Porque ou aquele que foi porque a mulher, ou porque a mãe, porque o pai disse que era para ir. Porque estava com a dentição horrível, que, enfim, que precisava realizar um tratamento, tá? E aí, só que esse paciente, ele foi porque as outras pessoas falaram que ele que tinha que ir, mas não ele sentia vontade de fazer o procedimento, né? Então ele vai, paga a consulta, mas tudo na pressão de que outra pessoa falou. Enfim, você vai passar todo o plano de tratamento para ele, você vai queimar o seu neurônio fazendo o plano de tratamento dele. E aí, quando você entregar para ele o plano de tratamento, ele não vai fechar. Por quê? Porque ele não enxerga valor naquilo, ou então aquilo não é uma prioridade para ele, tá? Ele prioriza outras coisas, sei lá, comprar um carro, joga na Mega Sena, enfim, mas o tratamento odontológico dele é a última coisa que ele queria fazer na vida dele, sabe? Porque ele não está sentindo, naquele momento, por exemplo, ele não está sentindo dor, não está sentindo nada, por mais que ele tenha muita coisa para fazer, ele não vai fazer. E você vai falar milhões de coisas para ele e ele não vai fechar, né? Por quê? Porque aquilo pode ser que não seja uma prioridade para ele. E aí a gente vai recair na mesma situação daquele paciente que pode, mas acha caro, né? Qual o grau de consciência que de fato esse paciente tem do quanto que a odontologia pode mudar a vida dele? Esse paciente é um paciente extremamente difícil de vender, mas você consegue dobrar. Existe uma coisa que todo mundo deve saber, deveria saber, que é o funil de vendas, né? Então, se a gente for colocar esse cara que não enxerga valor, ele está lá no topo do funil de vendas. É o cara que não entende nada de odontologia. Você tem que pegar ele e conduzir ele com muita parcimônia até ele entender. É possível. Né? Como já teve muito, né? Eu lembro de um paciente, a gente não pode falar nome aqui, né? Do paciente, mas no teu consultório, que lembra que ele foi arrastado pela mulher, dizer, esse cara tá com uma boca nojenta, eu não aguento mais nem beijar ele. O cara vinha reclamando
E quando ele chegou ao final do procedimento, ele já saiu de lá querendo fazer botox. Porque ele viu o resultado no hálito dele, a mulher dele resolveu beijar mais ele. Tudo isso, né? As brincadeiras que a gente escutava no consultório. Então, esse cara, ele não enxergou o valor, e ele passou a enxergar valor porque a comunicação foi feita da maneira correta, né? Então, para você vender mais para esse cara, você vai ter que aumentar o grau de consciência dele. Não tem jeito, né? E a gente está falando de uma coisa enraizada. Porque todos os outros é uma coisa assim, você facilita a forma de pagamento. Você vende o benefício. Você coloca o cara na condição de, opa, isso aqui vai... Ok, esses já estão mais próximos de você fechar do que você levar um não, né? É muito fácil converter paciente nesse sentido. Mas o cara que não quer fazer, o cara que está lá e você, poxa, ele pagou porque ele foi obrigado, ele pagou porque ele sentiu uma dor. Mas esse cara, tu consegue vender outras coisas para ele. Você consegue cobrar mais dele, consegue cobrar um pouquinho mais, desde que você faça um trabalho. E aí, novamente, é estrutural, é enraizado, é como foi que esse cara chegou. E eu gosto muito de uma coisa, falamos aqui em outra live, do onboarding. Eu gosto muito da condução desse paciente desde o momento que ele agendou, seja agendado, quer seja agendado pela mãe, ou pela esposa, ou pelo marido, até o momento que esse paciente chega lá. Cara, esse período é muito importante para você aumentar o grau de consciência desse paciente. De todos, mas desse especialmente. Então, você quer vender mais para esse cara, você tem que aumentar o grau de consciência dele. Como? Tem 1 milhão de formas de fazer. Uma delas é o onboarding. E outra coisa, se esse paciente, no dia que você for fazer a venda do tratamento para ele e não fechar com você, não desiste dele, entende? Ele é um lead seu. Que você já tem um contato, você precisa aquecer mais ele. O que é esse aquecimento de lead? Você vai precisar ficar enviando informação para ele de alguma forma, tá? Continuando a falar da odontologia, por que a odontologia é a solução do problema dele, qual é o benefício para ele, para resolver o problema dele. Enfim, você vai, que é a questão do funil de venda. Até quando ele chegar lá no ponto de cair lá, plim, vou fazer. Até que um dia ele resolve fazer o extra. Ou ligar para sua secretária ou a sua secretária. Quando você vê que você já enviou tanta informação para esse paciente, peça para sua secretária ligar para ele. Tá? Não tenham vergonha de ligar para paciente para fechar tratamento. Tá? Porque talvez naquele momento que ele foi a primeira vez não era uma prioridade, mas pode ser que esse paciente ele mude, que aconteça alguma coisa na vida dele que aí torne-se uma prioridade para ele, né? Então, o mais difícil que você fez foi trazer ele para uma consulta com você e você conversar, entregar um tratamento. Não jogue fora esse lead, guarde, arquive, né? Então, por isso que a gente fala a questão de organização do consultório. Se você tem um sistema de gerenciamento lá no seu consultório, fica muito mais fácil de você arquivar esse lead, né? Ele ficar guardadinho lá, para que daqui a 2, 3 meses você entre em contato com ele de novo. E você não esqueça dele. Não é isso? Eu tô fazendo careta pro meu filho aqui. Mas tu falou de prioridade. Tem um outro paciente que é o cara que ele até entende que é importante, ele fez um procedimento com você, e aí na hora que você vai fazer um upselling nele, para quem não sabe ou não lembra, upselling é você vender uma coisa a mais para ele, além daquilo que ele veio buscar, né? Vou dar um exemplo aqui, tipo, você foi comprar um sanduíche no McDonald's, a gente oferece uma outra coisa, uma casquinha ou uma batatinha, né? Para você vender mais, para você aumentar o seu ticket daquele paciente, né? Daquele momento ali de procedimento. Então, mas esse cara, ele foi lá para fazer apenas aquilo ali, apenas uma cárie, apenas uma limpeza.
Mas aí você identificou que ele tinha, sei lá, uma gengivite, que ele tinha um outro dente que ele falou, ele chega lá contigo, eu queria resolver o dente, sei lá, um dente 16. E, na verdade, quando você olhou também o dente 26, o dente 28 tinha uma necessidade. Mas aí esse cara foi lá para resolver um problema e o outro problema não era uma prioridade. E aí, como é que você vai fazer para esse cara fazer isso, né? Aí você vai ter que aumentar o grau de consciência dele. Resumidamente, tem várias formas, novamente, mas, resumidamente, esse cara você tem que aumentar o grau de consciência da necessidade que ele tem. Ele foi por um desejo. Estou com uma dor de dente, preciso fazer uma restauração no dente anterior, estou com a minha dicção ruim, preciso resolver. Cara, qualquer outra coisa. Ele chegou no seu consultório, mas ele não quer fazer o procedimento extra que ele precisa fazer. Aí você, então, precisa aumentar o grau de consciência. Uma câmera intraoral, fotografias, radiografias, discutir o caso, educação ao paciente, aumentar o grau de consciência desse cara, bater um pouco mais de papo, né? Ele já é um líder, na verdade, ele já é um paciente convertido, né? Se ele fez algum procedimento em você, ele já é um paciente convertido, ele já teve experiência, ele já teve uma jornada contigo. Cara, para tu vender para ele é mais fácil. Agora, se esse cara, se você não consegue identificar que para ele outros procedimentos não é prioridade, você não vai conseguir vender mesmo. Então, na hora que você consegue perceber que ele, ok, eu quero isso, eu não quero fazer, eu fiz uma coisa, mas não quero fazer essa outra coisa aqui porque não é uma prioridade para mim. Não é o momento. Bom, esse cara tinha uma cárie. O que eu vou fazer para ele? Preciso disso. Vou. Talvez mandar um material para ele como é que a cárie avança. Talvez mandar um material mostrando para ele como ele deve escovar o dente. Talvez mostrar para ele qualquer material que aumente o grau de consciência dele para mostrar que ele precisa fazer aquele procedimento e que você está ali para fazer, para resolver o problema em definitivo, né? Então, acho que quando o paciente não entende que não é prioridade fazer aquele procedimento, você precisa fazê-lo compreender que é importante. E não, assim, eu gosto muito de falar isso, porque às vezes as pessoas pensam que a gente tá querendo convencer e enganar o paciente. Não, tem que ser sincero. Você vai fazer a coisa acontecer para resolver o problema do paciente. Ele vai querer e não vai querer. O seu papel é tentar resolver o problema daquele paciente. A gente não pode esquecer que o paciente vem por desejo e por necessidade. E às vezes ele vem só por desejo. E chega lá, existe uma necessidade. Então, se o paciente tem sei lá, ele chega para fazer uma lente de contato e ele tem um cisto pré-apical num dente, cara, tu não vai respeitar só o desejo do paciente, tu tem que respeitar a necessidade dele. Então, é obrigação sua apresentar. Naturalmente, você vai ganhar mais com isso. Você vai poder cobrar mais com isso. Agora, se o paciente vai querer ou não, é outro papo, né? E aí, você vai... mas o paciente queria, você faz a lente e deixa o cisto pré-apical lá. E aí? Como é que vai ser? Né? Então, a ética, ela também está em você oferecer aquilo que ele também precisa, não só aquilo que ele quer. Olhar só para o que o paciente quer é muito bom em termos de conversão, né? Porque o paciente realmente ele quer o benefício, mas também pode ser uma faca de dois gumes se você não oferece aquilo que ele precisa. Até legalmente para você é um problema lá na frente, né? Então a gente tem que ter atenção para isso também, né? Cobrar a mais de um paciente não significa você enganá-lo, tá? Definitivamente você não vai enganar o paciente se você cobrar mais. Você vai se mostrar valorizado aquilo que você faz, né? E se você vender a mais para ele, tem que ser sincero. Tem que sim vender aquilo que ele precisa, não o que ele não precisa. Eu já vi procedimentos na verdade, na minha família, de harmonização facial sendo feito sem absolutamente nenhuma necessidade, né? E não é uma questão estética, é uma questão... o que foi vendido para esse parente meu foi uma questão estética e não tinha necessidade estética. Você via que no final das contas, fotos antes e depois não fazia diferença nenhuma. E não era só porque o profissional não é porque o profissional era ruim, é porque não precisava ser feito de fato. Ou seja, foi a questão do empurrar para o paciente. E empurrar para o paciente. E isso definitivamente não é ético. No final das contas, você vai poder cobrar mais caro,
o mesmo procedimento, porque você aumentou o grau de consciência do paciente, o valor que você tem para oferecer ao paciente. Lembrando que você precisa ser bom também naquilo que você faz, porque a entrega final é quem vai determinar se o seu procedimento realmente valeu a pena, porque você pode passar todo o processo certinho, bonitinho. Ele vai perceber que a tua secretária atendeu bem ele, que ele era exatamente aquilo que ele queria, mas quando entregou o resultado final não foi legal. E aí? Então não adiantou nada. E se o que você está ofertando está alinhado com o seu público também. É, o que ele quer, né? E também você vai poder oferecer procedimentos complementares, porque quando o paciente tem um grau de consciência que você é correto, que você é ético, que você entrega bem, ele vai ter mais segurança de clicar no botão para comprar um pouco mais de você. Né? Então, você foi lá, fez um tratamento ortodôntico, o paciente ficou todo alinhado, você chega para ele, olha, a gente tem uma oportunidade agora para fazer uma lente de contato, o que você acha? Né? Isso vai dar um boost no resultado final do tratamento. Cara, vai ter um paciente que vai dizer não e ficou por ali, ótimo. Você pode, de repente, oferecer novos pacotes de manutenção, depois que o tratamento ortodôntico, periodontal, manutenção de limpeza e tudo mais. Né? Você não vai perder a oportunidade de chamar esse paciente de novo para o seu consultório. Mas você pode dar um passo à frente se você consegue vender. E aí vem de novo todo o script de venda, vem tudo direitinho. Né? E não tenha medo de receber um não. A gente tem duas opções, ou receber um sim ou não, né? Então, se você não tentar, você nunca vai saber, né? E às vezes você deixa de vender dentro lá do seu consultório outras coisas que poderia ter vendido e ganhado mais, faturado mais naquele mês. Né? Então, você precisa perder essa vergonha, você precisa aprender a vender mais para esse seu paciente. Muito bem. E a gente chega ao final dessa live, só que a gente tem um presentinho para você que ficou nessa live até agora e para você que vai ver esse vídeo depois. Né? A partir dessa live, nós estamos produzindo mapas mentais de todo o conteúdo que a gente gera no canal do Odontoliers, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram. Você vai poder acompanhar toda a nossa linha de raciocínio e as anotações que a gente faz. Isso é legal porque você vai poder ter toda a linha de raciocínio, as anotações que a gente faz daquilo, tudo que a gente traz aqui, a gente traz depois de muito estudo. Então, vai ter muita informação concentrada ali e num pequeno espaço de tela. Então, é muito legal, muito interessante que você tenha acesso a isso. Nós vamos começar, a partir dessa live, colocar todos esses mapas mentais. Eventualmente vai ter algum PDF, alguma outra coisa extra. A gente sempre vai tentar entregar algo além para vocês, além da live. O mapa mental. Então, se você quiser ter acesso aos mapas mentais a partir dessa live e a partir daí para frente, dessa live, você vai, aqui embaixo nos comentários, vai ter o link dos mapas mentais para você ter acesso. Tá? Vai ter lá um formulário de cadastro para você clicar e aí você vai poder ter acesso a esse mapa mental. Quando você fizer o acesso nessa landing page, nesse site que você vai ter acesso, você vai ter o link e você vai copiar esse link, coloca no teu favorito, que todos os vídeos que saírem a partir de agora vai estar lá o mapa mental para que você possa aproveitar e estudar um pouquinho. Concentrado, pequeno, conteúdo pequeno, para você acompanhar junto com a live, para você acompanhar junto com o vídeo, se você quiser depois ver de novo esse vídeo, vai estar disponível. Isso vai te dar clareza já, esse mapa mental de hoje vai te dar clareza, você já pode começar a estudar, né, melhor isso, para poder, quando passar tudo isso que a gente está vivendo hoje, e você voltar a atender, para você já botar em prática. Beleza? Gente, então acho que a gente pode ficar por aqui, né? Não deixe de continuar acompanhando a gente no Facebook, no Instagram, agora no LinkedIn, no YouTube. Vou pedir um favor, assim, com muito carinho agora para vocês. E se inscreve lá no canal do YouTube. O YouTube, normalmente, ele tem menos engajamento do que o Facebook e o Instagram. Mas o YouTube é uma plataforma que consegue distribuir muita informação, muito mais informação que as outras plataformas. É bem legal estar por ali. Né? E você pode assistir na sua televisão. É bem prático, é bem legal. Em vez de você ficar, às vezes, numa telinha pequena,
Você vai lá para a televisão, coloca na televisão da casa, fica lá tomando sua cervejinha, comendo sua pipoca, assistindo o Dr. Lyers para pegar um pouquinho de resultado. Vai lá no YouTube e se inscreve, tá? Tá, gente? Então, a gente fica por aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês. Nos acompanham nas redes sociais. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.